Bom dia, estamos ao vivo. A Fátima Decuvante da Holanda, bem pontual como sempre, aguardando vocês chegarem, ok? Já tô vendo alguém chegar. Fabiana, bom dia. Olá, deixa eu botar o óculos para ver melhor. Isso, oi querida, beijo para você. Que bom que você tá aqui. Bom dia. Vamos esperando as pessoas chegarem, que eu sei que no Brasil nada começa na hora certa, né? Então eu abri na hora certa e tô esperando vocês chegarem. Que bom tá aqui. Maria Cristina, querida, um beijo para você. Bom dia. Muito obrigada por estar prestigiando essa live. Essa live, gente, vocês estão chegando, eu já vou começar a falar. Eu aceitei com muito carinho, porque a Ariane, que deve entrar daqui a pouco, ela sempre me tratou com muito carinho. E quando ela falou, Fátima, vamos falar do autismo adulto, porque só se fala, né, ou se fala muito do autismo infantil. E a gente está precisando falar mais dos adultos. Então eu estou muito contente com essa oportunidade aqui de falar do autismo adulto, que é atualmente a área em que eu mais trabalho também. Ariane, querida, olá, que bom que você chegou. Isso, vão chamando as pessoas. Bom dia, Ariane. Tava falando de você, da gratidão que eu tenho pelo convite. Deixa eu falar rapidamente antes de começar que a Ariane, a gente se conheceu, né, num curso que eu dei no Rio de Janeiro para pais e profissionais, tinha muitos pais, e a Ariane estava lá. Ela tinha acabado de ter a bebê dela e foi assim mesmo. E eu achei o máximo. E a Ariane era uma das que mais perguntava. Ela fazia muitas perguntas e eu me reconheci nela. Há 20 e tantos anos, né? Que o Edinho, meu filho adulto, tem agora 23 anos. E o primeiro curso eu fiz quando ele tinha 3, então há 20 anos. E eu perguntava tudo, eu tinha que saber de tudo e eu escrevia tudo. E foi tão lindo ver a Ariane falando isso, perguntando tanto, porque eu pensei logo, essa vai chegar longe. Ela tá perguntando tudo porque ela vai usar tudo isso, escrevendo, anotando. E foi com muita felicidade que eu fiquei sabendo. Oi, Elaine, tudo bem? Bom dia. Com muito carinho, muita felicidade, quando ela me participou da GAPA, de começar com esse grupo, que já está imenso. Nossa, 9.000 pessoas na página. Eu palestrei lá no ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, porque o tempo voa. Fiquei encantada com a recepção do pessoal de Juiz de Fora. Não esperava. E tudo isso graças a vocês do grupo. Então, fica aqui o meu muito obrigada antes de eu começar. Agora que tá todo mundo começando, né? Chegando, eu vou me apresentar para quem não sabe, né? Saiba, paixão, paixão. Olá, eu sou a Fátima Decuvante, sou mãe de um autista adulto, o Edinho de 23 anos. E me formei, fiz 2 pós-graduações, na verdade, sou formada em comunicação social, jornalismo, e me pós-graduei em autismo e desenvolvimento e uma outra em autismo e comunicação, que já é a minha área. Então eu trato de autistas adultos e faço coaching parental com as famílias mais jovens, com autistas mais jovens, para dar aquela força, aquela esperança e para ajudar no desenvolvimento, né? Que ele nunca para, ele sempre pode ir adiante. E eu moro na Holanda há 35 anos. Bom dia, Pretinha Almeida. Ai, que nome bonito. Marielle Castro, bom dia. De vez em quando eu dou um bye-bye, mas eu ia até pedir a vocês
apesar dos comentários, do carinho, que eu vou ver tudo com calma depois da live, né, da palestra, na verdade uma palestra. E eu queria muito poder falar de uma vez e depois de uma meia hora abrir para falar com vocês. Tá bom assim? E vou pedir antes da gente começar para vocês colocarem um ok ou um joinha de que estão me ouvindo bem, tá? Para eu ter certeza de que vocês me ouvem, porque eu aqui só estou me ouvindo, tá? Dá um joinha para mim ou um sim, tô ouvindo, porque aí eu já fico sabendo, tá? Seguindo, depois de eu ter dado essa introdução, vamos falar do autismo adulto, porque é o autismo que vai ser para a vida inteira. A fase de vida, de desenvolvimento da pessoa autista é maior. Que bom, obrigada, estão ouvindo, tá joia. A fase, o autismo, ele não acaba aos 18 anos. E isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, obrigada. Tem que ficar bem clara para todo mundo. Não só a gente, que a gente já sabe, a gente que eu digo pais, os terapeutas, os especialistas, nós sabemos disso, porque nossos filhos estão crescendo. Mas a sociedade tem que entender também que o autismo cresce e muitas das necessidades são adaptadas ao nível de desenvolvimento dele e outras têm que continuar sendo oferecidas. Então é importante falar também, quando a gente fala de autismo, a gente sempre acaba falando dos graus, porque é um espectro e a gente sabe que tem o mais severo, tem o moderado, né, que está entre o severo e o leve, tem o leve. E apesar das necessidades diferentes e às vezes das expectativas diferentes dos autistas, uma coisa é certa: todos eles merecem ter qualidade de vida. E o que é isso? O que é qualidade de vida? Com a minha experiência com os autistas adultos leves, que vêm até o meu consultório, que eu faço coaching de comunicação, a expectativa deles é na esfera de trabalho, ter um trabalho satisfatório, um emprego satisfatório, ter relações afetivas, né, amorosas, ou com outras pessoas também satisfatórias, e ter a independência, poder ter a possibilidade de cuidar de si, ganhar o próprio salário, poder viajar, poder aprender cada vez mais, seguir fazendo coisas que todas as pessoas fazem, pessoas sem autismo, e que eles merecem fazer. Então essa é geralmente a expectativa deles. E se isso é o que eles querem, quais são as barreiras? Por que eles não estão conseguindo isso? Aí é o momento que a gente começa a pensar. Porque as barreiras que eu vejo, que eles veem também, muitos me contam, inclusive o Edinho, o meu filho, é o preconceito da sociedade, tipo, tem autismo, então não vou dar emprego, não vai ser um bom empregado, não vai ter a capacidade de. E esse é um preconceito muito grande que a gente precisa tirar da sociedade, das empresas. E é muito bacana a gente estar no mês da conscientização, vendo que também tem muita movimentação nessa área no autismo adulto, as pessoas indo às empresas, pessoas conscientizadoras, indo às empresas, falando com os empresários, dando palestras, oferecendo informação para que eles passem a mudar esse mindset, né, de que o autista não será um bom empregado. Para o contrário, um empregado autista, ele tem muito a oferecer à empresa, como, por exemplo, a lealdade,
a sinceridade, a competência, obedecer às regras da empresa e ser o melhor que ele pode ser também na empresa. Na verdade, a experiência mostra que um empregado, um funcionário com autismo, ele é duplamente eficaz. Então, por que existe esse preconceito? Porque as empresas não estão sabendo disso. E é nisso que eu peço a vocês também, já aproveito ao pessoal da AGAPA e peço para, se houver a possibilidade, entrar em contato com os empresários do município, da cidade, e pedirem para falar com eles, se é que já não fizeram, né? Que eu sei que tem muitos municípios que já estão fazendo isso. Isso, paixão diz verdade, preconceito é muito. É aquela coisa de que o autista está sempre aquém do neurotípico. E essa é um preconceito criado pela sociedade neurotípica, né? A sociedade sem autismo. Como sendo a maioria, seria então necessariamente a referência. E às vezes a gente tem que pensar fora da caixa. Esse é um pensamento fora da caixa. Será que é isso? Será que é verdade? E quando a gente se pergunta mesmo essas perguntas que a gente sempre achou que eram óbvias, não, o autista não vai conseguir, ele não vai poder, porque tem o problema da comunicação, porque não é social. Então, esse é um mito, na verdade, ao que muita gente se agarra e nem reflete mais sobre isso. É coisa que vem do tempo em que todo mundo achava que o autista também era o estereótipo do autista mais severo, com muitos comprometimentos. E graças a Deus isso vai sumindo aos poucos. E nessa parte do trabalho é uma das partes. A gente fala em relação afetiva, amigos, família, uma namorada, um namorado. Alguns deles me contam, poxa, Fátima, mas aí conheci uma garota legal, a gente começa a conversar, ela até nem percebe nada, mas Carla, meu amor, ó, tietando, coraçãozinho pra minha amiga Carla Bertin do Autismo Legal no pedaço, tá? Então, quando eles querem fazer ter um relacionamento, a primeira barreira é quando vão contar, não é nem pela aparência, porque geralmente são lindos, ou a comunicação já tá legal, eles já têm um trabalho até, mas aí, claro, numa relação afetiva, você sempre tem que abrir para outra pessoa, né? Pro teu namorado, namorada. E o fato de revelarem que tem autismo, às vezes é aquela pedra entre os dois. Isso é muito frustrante, muito, porque então ele vale a pena, ele é bacana, ele é bonito, ele é sei lá o que, sexy, inteligente, mas ele é autista, ou ela, aí já não tá legal. Aí então é quando bate aquela frustração enorme que eles acabam precisando mesmo da gente, dos coaches, psicólogo, para entender por quê. E o porquê tá nesse preconceito que a gente tanto quer acabar com ele. Graças a Deus, isso não é regra, tá, gente? Eu tenho amigas casadas com autistas, conhecidos autistas, casados com neurotípicos, e graças a Deus não é regra. Mas tem muito ainda assim, e a gente sabe que é um empecilho muito grande. Para muita gente, como pro Edinho, vou usar o exemplo de casa, tá? O Edinho quer muito namorar, muito. E ele treina até com as irmãs o que ele deve falar, o que ele absolutamente não pode falar. Mas sempre tem uma insegurança quando ele tá no momento que ele tá sozinho com uma menina, que bate, ele é naturalmente tímido, então já bate uma timidez e um certo receio de falar realmente sou autista, porque não é a primeira vez que ele fala e que a pessoa sai e vai embora. Então a gente tem, desculpe, deixa eu ver aqui, tem uma coisa, Ariane, realmente não existe uma compreensão. Tentei vaga para um autista,
mais fechado, e o gerente disse que achou muito introspectivo. A dificuldade é justamente essa. Enfim, depois de várias entrevistas sem sucesso, uma empresa foi realizada por uma psicóloga, ele conseguiu a vaga. Que bacana, Ariane! E olha, isso é tão bacana quando a gente consegue também, né, fazer essa ponte entre uma empresa e um empregado autista. Graças a Deus aqui na Holanda tem muito disso. Inclusive tem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Elas servem as pessoas autistas e fazem a ponte com as empresas que são, a gente chama autism friendly, amigáveis ao autista. É um termo muito usado aqui na Holanda, autism friendly. A gente encontra pessoas que fazem a ponte com empresas, dating sites, né, para os autistas. Então, isso é muito bacana. Isso vai quebrando esses paradigmas de que o autista não tem chance depois de adulto. Esse investimento no autismo, investimento que eu digo, né, a gente fazer de tudo, encontrar terapia, encontrar uma escola inclusiva, tentar o melhor tipo de educação para o nosso filho. Parece que depois que eles fazem 18 anos, e fica tudo mais complicado. Para começar, que tem muitos, no Brasil principalmente, que não têm acesso à faculdade, ao ensino superior, quando as dificuldades, as limitações do autismo atrapalha um pouco a presença numa sala de aula, que pode vir de várias formas, né? Da sensibilidade sensorial, ou aquela coisa mais da parte social, de não querer se socializar tanto, trabalho de grupo, por exemplo. Então, são coisas, são, na verdade, detalhes, que se a sociedade der um passinho para o lado, se as faculdades entenderem o autismo, se talvez tiver uma pessoa, como aqui temos um mentor, né? Especialmente para o universitário autista, talvez não exista mais esse tipo de coisa. Porque a gente, com a criatividade, a gente vai dando um jeito daquela pessoa capacitada com autismo, adulto, poder seguir, né? Terminar uma faculdade, sem, por exemplo, assistir todas as aulas presenciais, poder assistir uma ou duas através do computador em casa, não precisar fazer o trabalho de grupo, porque enquanto possível isso é maravilhoso. Eu sempre tento, com as pessoas que vêm aqui, com o Edinho, que são jovens, estão na cidade universitária, a acompanharem o regular. Quando existe uma impossibilidade total, seja qual for, de acompanhar o regular, a gente tenta criar essas ferramentas. Não é que vai ter uma universidade especial, não é isso. Mas lá, dentro de uma universidade, de um curso técnico, um curso superior, é possível existirem pessoas para fazer essa ponte entre o aluno com autismo e os professores, e ao mesmo tempo poder aprender com eles, porque são os melhores alunos possíveis. O Edinho, ele só tira notas altas, ele aprende a matéria rapidamente, geralmente a memória fotográfica dos autistas, e é uma pena quando eu ouço dizer que não conseguiram terminar a faculdade. Uma das pessoas que eu amo muito, todos vocês devem saber, é a Kenia Deal, que é minha filha do coração. E a Kenia, ela tentou fazer algumas faculdades durante algum tempo da vida e ela nunca conseguiu. E todo mundo, vocês conhecem a Kenia Deal, né, do Autismo Make no Instagram, vocês sabem da inteligência dela, do talento dela, principalmente para línguas, para escrever. Ela redige maravilhosamente bem. E imaginar que ela não conseguiu terminar a faculdade é quase impossível. Mas quando a gente analisa de perto como ensinos de curso superior estão lidando com autismo, a gente entende que não só Kenia, mas com certeza centenas, se não milhares de jovens capacitados, capazes, né, de aprender, estão tendo esse tipo de problema. Vânia, querida, nossa conselheira
Vânia de Joinville, que bom que tá aqui, conselheira da Reunida. Tá respondendo para Maria Cristina, meu filho tem 17 anos. Isso, Vânia, você que tem um filho de 17, quase chegando aos 18, que já rompeu tantas barreiras também, né? O filho da Vânia é um menino muito querido e que tem aquela paixão pelos bombeiros, né? E que tem tanta vontade de fazer isso. E a Vânia, como aquela mãe tão ativa e tão determinada, conseguiu fazer essa ponte com os bombeiros na cidade de Joinville e criar uma situação que seja boa não só para o filho dela, mas para tantos outros que talvez tenham o mesmo sonho. Então, Vânia também montou, junto com outras pessoas bacanas, o movimento singular, né, de Joinville, e está fazendo isso que a gente está fazendo, que vocês da GAPA estão fazendo. Porque todas as barreiras do autismo, elas vão sendo quebradas, principalmente com os pais. Tudo chega aqui na gente mais forte, mais rápido, e a gente corre e a gente vai atrás. Porque se o mundo não está entendendo o autismo, a gente vai levar o autismo para o mundo. A gente vai fazer eles entenderem. Tem mais observações? Deixa eu ver. Liduína. Adaptações mínimas necessárias. Pedem, antes de qualquer coisa, atitude inclusiva. Isso, querida, o preconceito é muito grande. A gente tem que inspirar essa atitude inclusiva. Então, palestras em igrejas, porque até na igreja, às vezes, não gostam que nossos filhos estejam presentes, né? Nas igrejas, nas empresas, nos setores públicos, como bombeiros, polícia, hospitais. A inclusão não é só na escola. Eu falo muito disso. A inclusão educacional é na escola, na faculdade, mas tem inclusão social. O autista está em todos os lugares. Ele merece estar em todos os lugares e a gente precisa criar essas oportunidades. Ariane, Kênia vai fazer a live pra gente no domingo. Ai, que maravilha! Kênia beijo, Vânia. A Kênia é uma referência em autismo, né? Como tantas outras, tanta gente bacana que eu conheço com autismo, falando sobre autismo. E se puderem, se vocês se interessarem mesmo pelo tema do autismo adulto, por favor, sigam as pessoas com autismo. São muitas para eu dar o nome aqui, eu vou esquecer alguém e depois vão se melindrar talvez. Mas sigam as pessoas, ouçam muito. Todas são diferentes porque têm as suas personalidades, né, únicas. O autismo é uma parte deles e todos têm uma história para contar. Ou algo da infância, algo da adolescência, o que passa na vida deles agora. E pode ser inspiração para mais tarde, para os filhos de vocês, se eles chegarem a passar pelo mesmo tipo de situação. Então, quando eu falava sobre autismo, né, há pouco eu falei sobre autismo leve, o autismo que encontra essas barreiras do preconceito, do bullying, né? E a gente viu recentemente, a gente está vendo tanto caso de bullying, apesar da conscientização, e já extrapolou. É até um caso que a gente não tem mais como dialogar, não tem como conscientizar. Quando o bullying vira crime, quando é muito respeito, ai, Carla, obrigada. Quando é muita falta de respeito, aí só mesmo chamando pessoas como a Carla, do Autismo Legal, como todos os advogados que estão ajudando a comunidade a lutarem pelos nossos direitos, a lutarem pelos direitos dos nossos filhos, porque a gente não tem as leis à toa. A gente tem leis que protegem os direitos dos autistas. Além do mais, tem a Constituição Federal, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com base em tudo isso, os pais sempre podem entrar com alguma ação ou recorrer ao Ministério Público, denunciar até nas redes, que parece que está dando mais certo hoje em dia, até a denúncia nas redes, né? Incrível. Mas aí chama a atenção das pessoas chaves que vão lá e fazem alguma coisa de verdade.
Então, é muito importante conhecer todos os tipos de pessoas com autismo, vivenciando situações agora que a gente vai tentar erradicar da sociedade para que o futuro dos seus filhos, que são agora crianças ou adolescentes, seja bem mais descansado e essa qualidade de vida possa acontecer. Eu vou seguir ainda com o autista adulto severo, mas antes, que tem bastante comentário, a Ariane também diz, ontem tivemos uma live sobre inclusão no ambiente religioso. Muito importante, que bacana, que bom. Isso é muito, muito importante mesmo, porque eu acho, principalmente no Brasil, porque tanta gente religiosa no Brasil, né? A Holanda não é tão religiosa quanto a gente no Brasil, mas as pessoas vão ao culto, as pessoas vão à igreja católica, ou, enfim, aonde é feita o tipo de missa. E é importante o autista estar ali, porque é nessa educação religiosa que ele vai também aprendendo o conceito de religião. Eu fazia isso com a Edinho, eu tive muita sorte, padre, pastor, pessoas muito gentis que permitiam o Edinho estar lá, apesar das dificuldades grandes que ele tinha de assistir a missa, mas a gente ficava 15 minutos e depois saía, e aumentando o tempo. Então, parabéns, Ariane, por ter feito isso. Daniele diz, bom dia. É o bom dia, obrigada. Maria Cristina diz que as escolas necessitam de formação constante em TEA. Olha que coisa boa que você fala, Maria Cristina, porque vocês devem estar sabendo que eu faço parte da Reunida, né? A Rede Unificada Nacional e Internacional pelo Direito dos Autistas. E uma das diretrizes da Reunida é finalmente incluir TEA como matéria, como curso na universidade, como matéria na universidade, para as pessoas universitários cursando sociologia, direito, medicina, não importa, tudo tem que ter um curso bom em transtorno do espectro do autismo. É a única maneira de um profissional em qualquer área humana, social, né, educacional, já partir sabendo o que é o autismo. A gente sempre tem que começar na base. Eu sempre penso na base. Olha só, quando Edinho veio daquele autismo severo. Quando Edinho tinha muitos problemas, muitas dificuldades, eu não tentava logo, claro, também, né, evitar alguma coisa ruim que tivesse acontecendo. Mas depois eu refletia, por quê? Aí eu ia na base. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje de manhã? Eu ia lá atrás. Geralmente a resposta é simples quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente vai para a base. E eu acredito, a Reunida acredita também, que muitos problemas que encontramos agora são problemas básicos de falta de informação, aonde devia estar tendo informação. Porque olha só, quem está querendo saber mais nesse momento são os pais, os professores que recebem autistas, os profissionais que lidam com autistas. Mas cadê o resto? Cadê o resto da sociedade? Cadê o resto do mundo? Essas pessoas precisam saber de autismo, porque são elas que vão incluir os autistas. São elas que vão entender as razões que os autistas têm para se comportarem, falarem, agirem do jeito que se comporta, que falam, que agem. Então não dá para a gente tentar tanta coisa bacana para o autismo sem ir lá na base. A base são os estudantes, eles têm que estar preparados. Essa geração bacana que, graças a Deus, vai chegar aí com a cabeça aberta, e espero que nunca leiam sobre todas as besteiras que já foram faladas sobre autismo no passado, né? Da mãe geladeira, de tanta coisa que não é verdade, que a gente sabe que só prejudicou a vida de tantos pais que agora estão com seus filhos adultos.
né? Então a gente vai fazer isso, viu? Resposta longa, mas acho que necessária. Ah, amanhã tem uma palestra com a Michelle Malab. Muito bom. Sim, olha, chame as pessoas adultas para falarem. Todos os tipos de adultos, né? 40, até passado do 40, adultos com autismo, mas já idosos, entrando na terceira idade, porque existem, né? O autismo é para sempre. A gente fala do autismo adulto, também não é só jovem, não, tá? Não é só 20 e poucos, nem 30. É o pessoal de 40, 50, 60 que ainda enfrenta preconceito, que talvez tenha tido uma separação, né, da família ou com o esposo, esposa, por causa das dificuldades de convivência por causa do autismo. Então, parabéns, Gil, Gaba, vocês estão de parabéns pelas palestras. Em diversos municípios, divulgando a reunida. Ai, que bom! Obrigada, querida. Flávia Barbosa, linda, eu conheci pessoalmente, uma pessoa tão querida. Isso, Flávia. Flávia é autista, de alto funcionamento e também faz a conscientização. Casada com neurotípica, ela tem tanta coisa para contar, então sigam a Flávia. Estar numa sala de faculdade é muito difícil, diz a Flávia. São muitas pessoas desconhecidas, isso. Muitos cheiros diferentes, muitas cores, vozes, luzes, barulhos diversos. Professores que só falam e não anotam nada no quadro, entre tantos outros. Flávia, gratidão por você estar complementando algo tão importante. O Edinho já me relatou isso, parecido, né? Algumas coisas que atrapalham muito quando ele está na sala de aula. Ele adora quando estuda sozinho, porque ele aprende um monte. E na sala é um esforço enorme, não pela matéria, porque a matéria ele aprende rápido, mas por tudo isso, toda aquela coisa que vem e que entra no autista de uma maneira embaralhada e ao mesmo tempo. Muito obrigada, viu, Flávia? Flávia Barbosa, guarda esse nome. Vânia, Fátima aqui em Joinville, uma doutora em pedagogia, criou um grupo de pesquisa sobre TEA para seus acadêmicos, o grupo de pesquisas GEP-TEA Aaron Chimersky. Muito bom você falar isso, sabe? E é tão bacana essas iniciativas, que eu tenho certeza que deve ter sido uma iniciativa sua também, né, Vânia, de outros pais, porque os profissionais que são tão bacanas, que pensam junto, eles querem ajudar a gente. Tem sim, tem profissional para tudo, né? Tem profissional que vai querer talvez só receber o dinheiro pela consulta e vai ter o profissional que vai se apaixonar pelo autismo, vai achar muito interessante e vai tentar ajudar de verdade. A Cristiane Garcia diz que ela é professora adjunta em Santana de Parnaíba, uau! E faz mediação em sala de aula com alunos com deficiência. É muito importante a formação e também o amor, a empatia do profissional. Isso, querida, olha, muito lindo quando eu encontro profissionais assim, com tanta vontade de entender, né, o autismo em sua totalidade. Isso, Elane, é fundamental que o ensino superior tenha o TEA como parte do curso. Obrigada, também acho. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque tem bastante comentários. A Pátia diz que a sociedade que não convive com o autismo em geral não tem interesse, mas não estão imunes de ter em breve um autista na família. Isso, Pátia, eu também costumo falar bastante sobre isso. Não sei se vocês todos sabem, há cerca de 2 semanas, o Centro de Doenças, né, de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, saiu com um novo relatório de taxa de incidência de autismo na população. E agora estamos de 1 em 54. Então, 1 em 54 pessoas está dentro do TEA. Se isso acontece, não dá mais para negar, né? Não dá mais para fechar o olho, não dá mais para dizer, isso só acontece com os outros, ou aquele menininho que a gente viu na Fátima Bernardes, aquele rapazinho que eu vi no Fantástico. Não é isso.
O autismo acontece em qualquer classe social, religião, tipo sanguíneo. O autismo acontece, é uma mutação genética. Muita gente também diz, mas não tem ninguém na minha família com autismo. Bom, o autismo é sim, entre 80% a 90% genético, foi comprovado cientificamente. Talvez ninguém tenha identificado na família o autismo, talvez seja bem leve, mas tem alguma coisa que está presente. E vou até fazer uma ponte para falar, depois eu volto aos comentários, para falar dessa parte do autismo adulto que se descobre. Deixa eu ver o tempo só, tá? É o autismo adulto que a gente descobre depois que tem um filho com autismo. Muitos pais, ou o pai ou a mãe, ou que são mais assim intuitivos, pensam, poxa, meu filho tem autismo, mas o meu marido também tem uma porção, né, de coisas assim. Ou o contrário, o marido diz, poxa, mas né, minha esposa também tem essas dificuldades sociais na comunicação, comportamento. E no momento do diagnóstico da criança, muitos pais também recebem a dica do especialista para fazerem um teste. É muito comum com pais de crianças autistas, porque tiveram a sorte de conseguir, talvez, né, driblar tantos probleminhas do dia a dia que devem ter tido alguma dificuldade, conseguiram contornar tudo isso. E quando o filho nasce, geralmente com autismo, né, que chama mais atenção a ponto de preocupar e procurar o diagnóstico, aí descobrem também que um dos dois e os dois estão no espectro, ou vão procurar na família e pensam no vovô, naquele tio, naquela tia, que também poderia estar no espectro, apesar de não ter um diagnóstico. Já outras pessoas com autismo adulto não diagnosticado podem descobrir quando enfrentam uma situação da vida adulta, né? É muito chocante. E a gente tem os exemplos como, bom, chocante é algo que muda a vida deles numa fase da vida, que pode ser um casamento, pode ser mudança de emprego, pode ser mudança de estado, de país, até mesmo mudança de casa, o nascimento de um filho, uma gravidez. São acontecimentos que podem engatilhar alguns sintomas adormecidos, porque houve alguma coisa que trouxe uma ansiedade maior, e aí começa tudo a embaralhar. E quando as pessoas tentam desembaralhar, elas podem ouvir, né, do terapeuta a sugestão para procurar um diagnóstico. Também acontece bastante. As pessoas adultas ainda que ouvem, têm um diagnóstico errado de bipolaridade, de anorexia, de outros, hiperatividade, alguns transtornos também que acontecem com ou sem autismo, e aí vão ver e tinha também aquele pouquinho de autismo ali. Então é tão bom quando a gente se conhece, quando as pessoas acham que alguma coisa não está batendo e vão buscar saber, fazer uma análise com um profissional qualificado para saber o que é. Às vezes basta procurar um psicólogo, porque se for um bom psicólogo e detectar algum autismo, ele vai sugerir a avaliação com um psiquiatra ou com um neurologista. Então, a autoanálise é algo que qualquer pessoa na vida devia fazer. Flávia diz outra vez, camuflamos tanto que se permitir ser quem de verdade nos causa outros transtornos. Isso, Flávia, porque de criancinha, né, da infância, passando pela adolescência, tentando se adaptar. E é sabido também atualmente que as mulheres com autismo, elas têm aquele filtro social um pouco mais aguçado do que os homens com autismo. Então elas vão sentindo que, não, agora é hora de eu calar a boca, agora é hora de eu fazer isso, não posso fazer aquilo. Então isso vai juntando uma espécie de um estresse
que ninguém merece trazer, ninguém merece levar. Então, eu entendo perfeitamente. Por isso que a terapia é sempre bom para qualquer pessoa, para a gente se conhecer, para a gente fazer uma autoanálise, no sentido de até que ponto eu posso ser eu mesma, né? Agora eu estou fazendo até uma ligação com as pessoas sem autismo. Muita gente que faz análise, vai ao psicoterapeuta, também se pergunta: até que ponto eu tenho que engolir sapos? Até que ponto eu posso ser eu mesmo? Ou até que ponto eu posso falar o que eu penso, né? Quando a gente também, eu quando faço esse tipo de terapia, eu geralmente falo que a gente sempre pode ser a gente mesmo, mas também é uma escolha. Dependendo do que você falar, você você coloca você espera também uma reação da pessoa. Tudo que a gente fala, coloca para fora, faz efeito em alguém. E esse alguém vai ter algum tipo de reação. Então, se a gente está preparado para outros tipos de reação, se não a que a gente quer colocar para fora, né, a emoção para fora, aí não tem problema nenhum. Foi desse jeito que eu consegui controlar a vontade do Edinho de dizer tudo que passava na cabeça dele, porque ele achava também que tinha que ser ele mesmo. Ser a gente mesmo é maravilhoso, mas quando você fala uma coisa e a outra pessoa tem também o direito dela de falar o que ela achou do que você disse, aí você faz aquela escolha. Falo, me calo, falo com outra pessoa, falo com um grupo. Então, tudo isso aparece numa análise. E quando a gente consegue dominar isso, traz uma paz interior, porque a gente sabe, não, agora eu vou dizer o que eu quero, né, de uma maneira assertiva, tentando não magoar ninguém, mas tentando não se magoar em primeiro lugar. E tem momentos que você vai dizer: tô preparado para essa reação? Não. Então eu vou sair daqui. Vou sair de perto para não me ferir e não ferir outra pessoa. E é uma busca constante para as pessoas com autismo, muito. Eu aconselho a todas as pessoas autistas com esse tipo de dúvidas a fazer uma análise. É bom para qualquer pessoa. Deixa eu ver, tá passando muita coisa. Gapa diz: mesmo depois da nossa conversa, quando veio aqui no ano passado, só agora estou buscando ajuda médica, mas já faço parte do grupo Ter Apoio que a Flávia criou. Eba! É muito bom. Então entra, gente. Olha só, dica da Gapa para entrar no grupo da Flávia Ter Apoio. Adorei esse nome. Porque é um apoio mesmo. As pessoas não estão se sentindo compreendidas, então a gente procura a nossa turma, né? Eu sempre falo isso pro Edinho: Edinho, esse cara tá enchendo o saco, deixa ele lá, coitado, vai procurar a tua turma. Então, não é nada demais, porque tem vezes que a gente pode mesmo conscientizar, que a gente pode mesmo fazer alguma coisa, mas quando vira um bullying assim direto, uma pessoa, um colega de sala de aula, tem que ver se vale a pena. Se vale a pena denunciar, ou se só sair de perto pode ser o melhor. E ficar perto de pessoas que entendem a gente é a coisa mais gostosa do mundo, né? Trocar informação. Isso, tá. Eu agora vou falar da última parte para depois só virem as perguntas, porque eu queria justamente dizer isso do autismo severo adulto, porque eu falei muito do autismo leve, e tem aquele autismo que, apesar de todo o esforço dos pais, das mães, os profissionais engajados, o professor bacana, tem mais limites no desenvolvimento. Não que não possam ser estimulados para a vida. Sempre tem alguma coisinha para poder ensinar. Mas quando chega nessa fase adulta e ainda tem muitas dificuldades, eu acho que se eu me colocar, eu tento sempre colocar no outro, se eu me colocar numa pessoa autista adulta com o autismo severo, eu iria querer segurança, proteção, cuidados e me sentir amada, me sentir útil. Então isso, gente, a sociedade tem que conseguir
dá para os autistas adultos severos também, porque eles vão ser autistas adultos severos também por muito tempo, claro, sendo sempre estimulados, né? A gente tenta, se não forem alfabetizados, a gente tenta alfabetizar, se não saíram da fralda, a gente tenta tirar da fralda, se não sabem fazer a cama, não sabem fazer a higiene, a gente tenta ajudar nessas atividades da vida diária. Mas se o autismo é muito severo e ele vai ficar assim por muito tempo, a sociedade tem que criar lugares como as moradias assistidas para dar essa proteção, esse cuidado, essa qualidade de vida que ele também merece. Porque nenhum pai, nenhuma mãe merece se perguntar o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Também já escrevi muito sobre isso. Elaine diz, autista severo, meu filho 22, com muitas dificuldades, mas mudando o quadro devagar. É isso, querida, a gente muda sim. Porque eu queria terminar só dizendo isso. O autismo, sob a perspectiva do desenvolvimento, ele nunca para. São fases. Então, ele começa aqui, ele pode ir para aqui, depois ele vem para aqui, depois ele pode ficar um tempão aqui. Aí a gente pensa, a gente não, eu não penso, mas a sociedade, não tem mais jeito, não aprendeu, não vai aprender mais, não. Porque é justamente nas sinapses, a gente sabe, né, que a comunicação das sinapses, ela causa um neurodesenvolvimento diferenciado. Então, se isso tudo tem a ver com neurodesenvolvimento, com as fases de desenvolvimento, pode ser que ele fique muito tempo aqui na infância e um dia, aos 30 anos, ele suba um pouquinho. A idade cronológica vai começar a chegar mais, ou melhor, a idade mental vai começar a chegar mais um pouquinho perto da idade cronológica. Então pensa sempre em fase, pensa na fase que eles não tiveram, nas fases que foram passadas, sem que a gente tenha percebido e de repente eles são aqueles adultos. Por isso que a gente não deixa de estimular. Apesar dos 30, dos 40, a gente nunca sabe em que momento vai bater um clique e eles vão aprender a fazer a cama, eles vão sair de uma fralda, eles vão querer pegar no lápis. Então, a sociedade, entendendo isso, ela já vai dar para a gente as políticas públicas, que a gente tanto quer, para conseguir fazer com que esses autistas severos adultos, também depois dos 18 anos, tenham centros integrados de autismo, onde eles vão poder continuar estudando, continuar aprendendo tarefas e, enfim, tendo atividades físicas, coisas que melhorem o seu estado a sua qualidade de vida. Queridos, olha, o que eu vou fazer agora, vamos ver se tem perguntas, porque temos somente 10 minutos e eu não quero que o Facebook corte tudo, mande a gente embora sem eu me despedir. Sabrina diz, comigo o gatilho foi a mudança para outro estado brasileiro. Isso, Sabrina, excelente exemplo que eu ouço bastante aqui também. Mudança para um outro estado, mudança grande de casa, com coisa de demorar muito tempo com a reforma, mudança de país, isso pode ser um gatilho. Obrigada. Vânia, precisamos nos unir cada dia mais, como famílias, associações, pessoas que conscientizam sobre autismo. Perfeito, querida. Isso. Ana Carolina, ser a gente mesmo de uma maneira assertiva é propício para todos, com ou sem autismo. Exatamente. Vamos aprendendo a nos expressar entre a passividade e a agressividade, que é o que significa assertividade, um meio do caminho respeitoso para as duas partes. Adorei. É basicamente tudo que a gente deve ensinar para qualquer criança, qualquer filho, com autismo, sem autismo. No caso do autista é um pouquinho mais difícil, porque essa parte social já é mais delicada de entender. Então, é muito treino, é explicar que o que o outro vai sentir com alguma coisa que a gente fale também não vai ser bacana para o outro, se não for algo legal, claro. Então, vamos fazer esse tipo de treinamento social
para fazer com que ele pense um pouquinho, talvez reflita um pouquinho antes de falar alguma coisa. Que graças a Deus é o que o Edinho consegue fazer agora. Elaine, hoje residência assistida, fazendo as atividades sugeridas e mudando o comportamento. Perfeito. Como conduzir a sexualidade do autista adulto severo? Isso, ótima pergunta, eu vou tentar ser bem breve. A sexualidade, ela é presente em qualquer ser humano fisicamente saudável ou com a libido, né, mediana, normal, porque tem muita gente com a libido bem baixa ou que não tem desejo sexual. E não é nenhum absurdo, é simplesmente como ela é. Mas, no geral, existe libido, né? Existe o desejo sexual. E lidar com isso, a gente já começa na infância. Na quarta-feira eu vou falar com a doutora Débora Kertes, neurologista, no Instagram, sobre a adolescência. Se vocês tiverem interesse, é no perfil da doutora Débora Kertes, adolescência, e claro, vai entrar a sexualidade. Porque no momento que o nosso filho começa a tocar nos genitais, né? Que a gente vê que tá com desejo sexual, tá muito nervoso, com aquela agressividade, aqueles hormônios subindo e descendo, é quando a gente sabe, aliás, antes disso até é sempre bom antecipar a fase. Mas nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo pensa nisso quando o filho tem 8, 10 anos de idade e acontece de repente. E a gente vai educando com a comunicação que o autista tiver. Se ele tem verbalidade, com a comunicação verbal. Se ele não é verbal, no caso severo, a gente usa as histórias sociais com pictogramas, com imagem. Porque o importante é que determinado comportamento não aconteça, que envolve o outro, tipo tocar nos seios ou nos genitais de outra pessoa, isso não pode. Tirar a roupa e segurar nos genitais no meio da sala de aula, isso não pode, isso é proibido. Tem que ter a maneira, e sempre tem, com os materiais estruturados. Cláudia Moraes é excelente nisso, minha grande amiga Cláudia Moraes, pedagoga, é excelente nisso, sempre dá um jeito. Quando já é adulto e não teve essa antecipação, seja pela a razão que for, a gente recomeça, dali, sempre tem um momento de começar a terminar com um comportamento muito indesejável. Mas veja bem, que ele tenha sexualidade não é errado. A gente tem que ensinar, no caso do severo, com os materiais estruturados, a gente ensina como fazer isso, aonde fazer isso, quando fazer isso, quantas vezes fazer isso. Tem que ser bem explicadinho. Não é dizer, olha, pode fazer, vai para o quarto e faz. Como é que ele faz? Aí ele aprendeu que é no quarto, é o onde, né? Mas como é que faz? Tem que ter uma instrução que às vezes até uma figura paterna, um pai, um tio, um avô, uma pessoa querida, cuidado com os pedófilos, mas uma pessoa de confiança absoluta, um terapeuta, TO, uma pessoa que instrua quando, como, onde e, muito importante também, quanto, né? Quantas vezes, porque a gente sabe que muitos severos, autistas severos, quando gostam de uma coisa, começam a fazer o tempo todo. Bom, autistas leves às vezes também. Então, a gente tentar, pelo menos, frear para não virar uma obsessão de todo dia, o tempo todo, né? Querer se masturbar, tá? Infelizmente, há pouco tempo para responder tanto sobre isso. Sabrina, eu conheço autistas na terceira idade aqui na Holanda. No Brasil eu não conheço. Bom, eu tenho um amigo de 50 e poucos anos, o Wilson Marx, um super querido amigo. Ele não tá na terceira idade, né? Tá na segunda, eu acho, 50, mas talvez ele conheça. Na verdade, eu conheço aqui na Holanda, mas se a gente for procurar, tem.
Kátia diz que temos que unir forças para que as políticas públicas possam ser mais efetivas. Isso, Kátia, muito obrigada por falar disso, porque as políticas públicas, elas são essenciais para a gente conseguir dar essa qualidade de vida que eu falei, né, para os nossos autistas adultos, que vão ser autistas adultos depois dos 18 anos. Então, esperamos que vivam 100 anos, vão ser durante 80 e tantos anos, vão ser autistas adultos. Então, é nessa que a gente tem que ter políticas públicas para eles poderem ter seus direitos atendidos, ter moradia assistida de qualidade, ter educação depois dos 18, porque alguns não conseguiram ainda aprender muita coisa até os 18 anos. E a sociedade fica ali, né? O MEC, não sei, enfim, não querendo desmerecer, mas é o jeito que a sociedade pensa. 18 anos, agora acabou, ou vai fazer um curso técnico, ou vai fazer faculdade e pronto, não tem mais jeito. E tem jeito, tem jeito. E isso a gente vai conseguir com políticas públicas também, mas um montão de coisas. Carlos Piedade, a minha dúvida é sobre a sexualidade do autista severo. Carlos, eu acabei de falar um pouquinho disso respondendo a pergunta da Elaine, eu espero que você tenha ouvido, e eu vou falar mais da sexualidade na quarta-feira que vem, às 10 horas, não, desculpa, ao meio-dia. Bom, se vocês me acharem no Instagram, Fátima Decuvante, eu sempre posto quando tem uma live no dia anterior, tá? Se não, qualquer coisa, me procura, tá? No privado, pra gente falar sobre isso. Eu gosto sempre de falar no aberto, porque pega muita gente de uma vez, né? Vamos lá, Luciana Souza, minha filha é autista leve, não verbal, tenho 3 minutos. Tem 9 anos e desde cedo sempre estimulei a fazer as coisas. Desfraudei aos 3,5, que lindo! Toma banho sozinha, escova os dentes, vai ao banheiro. Gente, que coisa mais linda. Poxa, Luciana, parabéns, porque eu sei que não é fácil. Eu também só consegui, como mãe, tanta coisa tarde, então eu valorizo demais cada pequena vitória. Diara diz, é muito importante esses momentos serem levados para as terapias. Às vezes vejo uma dificuldade dos pais em falar da sexualidade. E isso, gente, perde a vergonha, por favor. Sexualidade faz parte da vida. A gente não sai por aí, né, fazendo sexo, porque é coisa privada também. Não é só o sexo, é a intimidade, a ética, é o respeito, é a vergonha. Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala disso de uma maneira inteligente, como agora, a sexualidade do ser humano, a sexualidade da pessoa autista, a gente pode falar naturalmente, deixa a vergonha de lado e pergunta, porque o profissional às vezes não está perguntando a você, né? Se você está com algum problema, ou seu filho, você pede algum apoio, porque eu sei também que tem, como alguns dos meus clientes, que fala que eles têm muito desejo sexual, mas eles não entendem as regras. E é uma coisa complicada, sexualidade é complicado para todo mundo, porque o casal tem suas regras. Então eu sempre falo para eles perguntarem, pergunta naturalmente, sem vergonha, né? O que você gosta, o que você prefere que eu não faça. Ou fala para o seu parceiro, se você é autista, o rapaz ou a moça, fala que você prefere, sabe, não ter, talvez, ter um beijo de língua. Tem gente que não gosta por causa da parte sensorial. Não é vergonha, como alguém é. E se for o parceiro ideal, vai entender. Então, falem sem vergonha. Deixa eu ver. Tá. Gente, olha, tô vendo que vai terminar. Tá aqui dando a contagem regressiva. Ariane, Gapa, pessoal querido, muito obrigada por ter ouvido um pouquinho sobre autismo adulto. Sempre é pouco, a gente precisa muito tempo. Mas agradeço o espaço, desejo a vocês um ótimo dia e muita conscientização, tá bom? Beijo, obrigada, Luciano, obrigada, Elaine. Vou desligar. Isso, vai terminar mesmo. Simone, ai que não dá tempo de eu ver a sua pergunta, eu vou ver depois, tá? Um beijo.